galera que tá na quarentena, beleza? Bom, chegou quem eu falei que ia chegar. Coronavirus! Bom, e aí algumas coisas mudaram. Tô gordo, cabelo grande, olheira. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. E outra coisa que mudou também é que agora vocês vão ter aula comigo pela telinha do celular de vocês ou do computador. Vamos estudar então um assunto chamado queda livre. A gente olha à nossa volta e a gente vê que corpos caem o tempo todo. Mas de que forma será que esses corpos caem? Um dos pensamentos em relação a isso é o pensamento aristotélico, que, além da quintessência, diz que existem 4 elementos na natureza: a terra, a água, o ar e o fogo, sendo a terra o elemento mais pesado. Os corpos, então, compostos por esses 4 elementos em diferentes porcentagens, tenderiam mais a ir para baixo ou a ir para cima. Vamos pensar no caso de 2 pedras. Pedra é pedra. Teriam a mesma quantidade de elementos terra. Se a gente coloca uma pedra menor ao lado de uma pedra maior, a gente teria mais elemento terra na pedra maior do que na pedra menor. Pelo pensamento aristotélico, a pedra maior cairia mais rapidamente do que a pedra menor. Bom, esse tipo de pensamento perdura durante bastante tempo, até que, alguns séculos depois, já no século XVI e XVII, o Galileu Galilei, estudando os corpos caindo através da dinâmica de um plano inclinado, que dá a possibilidade dele ver melhor a maneira com que os corpos caem, em vez de olhar para a vertical, vai olhar num certo ângulo, vai perceber algumas relações relacionadas à maneira com que esses corpos caem. E Galileu vai escrever um livro que vai entrar para a história, onde ele coloca para dialogar 2 personagens: o Salviati, que representa a figura do próprio Galileu, e o Simplício, que representa o pensamento aristotélico. Nesse diálogo, o Salviati, que representa a figura do Galileu, faz o Simplício pensar na seguinte situação: imagine que dentro desse pensamento aristotélico você olhe para uma pedra mais pesada, que sozinha cairia numa certa taxa, numa certa velocidade, demoraria um certo tempo para cair. E agora você coloca uma pedra mais leve, uma pedra com menos quantidade de elemento terra, unido por um fio a essa pedra mais pesada. O que aconteceria? O que aconteceria é que agora essa pedra mais pesada seria retardada pela pedra mais leve, que não cairia na mesma velocidade por ter menos elemento terra que a pedra mais pesada. Dessa forma, esse sistema cairia mais devagar do que se a pedra mais pesada estivesse sozinha, certo? Mas e se a gente pensar em outra situação? Numa situação em que a gente coloque as 2 pedras em um sistema coeso, como se fosse uma única pedra com toda essa quantidade de matéria, toda essa quantidade de elemento terra. Olhando assim, dessa forma, esse sistema cairia mais rápido do que a pedra maior caindo sozinha. Olha que situação. A gente chega aqui no impasse lógico, em que esse sistema, amarrado de formas diferentes, cairia ao mesmo tempo mais rápido e mais devagar. De que forma que a gente soluciona isso? Com a ideia de que, no vácuo, a queda dos corpos não dependem de suas massas. Pode ser mais leve, pode ser mais pesado. A forma com que os corpos caem não vai depender disso. Então vai depender do quê? Da maneira com que esses corpos interagem com o ar. Se você tira o ar, caem todos os corpos, independentemente do tamanho, do formato, do material, vai cair do mesmo jeito. E que jeito é esse? Esse jeito é um jeito acelerado, e todos os corpos no planeta Terra cairiam com a mesma aceleração, numa taxa de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um corpo que comece a cair do repouso, daqui a 1 segundo, estará numa velocidade de mais ou menos 9,8 metros por segundo. E passado mais 1 segundo, vai atingir a velocidade de 19,6 metros por segundo. E depois de mais 1 segundo, 29,4 metros por segundo. É um aumento de 9,8 metros por segundo a cada 1 segundo. E isso não dependeria da massa do objeto. Todos os objetos cairiam com essa mesma aceleração. Para simplificar, a gente vai utilizar nas questões 10.
10 metros por segundo ao quadrado, sendo a aceleração da gravidade, que vamos chamar carinhosamente de g. Qual é, então, o ferramental matemático que a gente vai utilizar para poder resolver problemas mais simples relacionados a isso? As mesmas equações da cinemática que vocês já conhecem. Só que a gente vai dar uma simplificada, a gente vai pensar que esses corpos estão partindo do repouso, que é o que a maioria das questões vai pedir. Dessa forma, partindo da equação horária do MR e o V, a gente chega numa expressão que vai relacionar para mim o tempo de queda de um objeto e a altura que ele caiu. A altura representada aqui pela letra H e o tempo pela letra T. E esse G, se é no planeta Terra, a gente vai usar 10. Olha só, dessa forma, se eu sei quanto tempo um objeto demorou para cair, eu sei de que altura ele caiu. E se eu sei de que altura ele caiu, eu sei quanto tempo ele vai demorar para chegar lá embaixo. Se eu quiser uma expressão que relacione a velocidade com que ele vai chegar lá embaixo e a altura que ele caiu, eu parto da equação de Torricelli para chegar nessa simples expressão que diz que a velocidade vai com a raiz quadrada da altura que ele caiu. Sendo g 10, sabendo a altura que esse objeto caiu, eu sei a velocidade que vai chegar lá embaixo. E sabendo a velocidade que vai chegar lá embaixo, eu sei de que altura ele caiu. O mesmo vale para essa relação entre a velocidade que vai chegar lá embaixo e o tempo que um objeto ficou caindo. Bom, e o que vai acontecer com objetos lançados para cima? O que vai acontecer é que a gravidade vai atuar da mesma forma, só que agora desacelerando esses objetos. Imagine que você pegue uma pedra e arremesse para cima com uma certa velocidade inicial dessa posição. Essa velocidade, com o passar do tempo, vai diminuir. Por quê? Porque a gravidade atua no sentido contrário. Chegará um momento em que a pedra vai atingir o ponto mais alto do seu movimento e a sua velocidade será zero. Em um instante muito breve, a sua velocidade que foi sendo diminuída pela gravidade atingirá o valor de zero. Logo depois desse momento, o que vai acontecer? A pedra vai ficar flutuando lá? Não. Ela vai inverter o seu movimento e vai começar a cair. Quando ela começa a cair aceleradamente. Como foi a mesma gravidade que atuou tanto na subida quanto na descida, ela vai chegar no mesmo ponto que você lançou com a mesma velocidade inicial, só que agora no sentido contrário. Então, as mesmas expressões que são válidas para queda livre vão ser válidas também para o movimento de lançamento vertical para cima. Só que agora a interpretação do V é um pouquinho diferente. O V já não é mais a velocidade que chega lá embaixo. No caso de um movimento de lançamento vertical para cima, o V é a velocidade que você jogou para cima. Claro que a gente está falando aqui de situações mais simples. Se forem problemas mais complexos, a gente utiliza aquelas equações da cinemática que vocês já conhecem. Vamos ver então um exemplo de onde que isso aparece. Imagine que você foi fazer uma caminhada, fez uma trilha, chegou num lugar alto, olhou para baixo e se questionou: que altura será que eu estou? Aí você lembra que existe uma relação entre a altura de um objeto, a altura que um objeto cai, e o tempo que ele demora para cair. E aí você tem a brilhante ideia de pegar o cronômetro do seu celular, pegar uma pedra e deixar essa pedra cair e contar quanto tempo demora para essa pedra bater lá embaixo. E você descobre que demoram 5 segundos. Utilizando a expressão que a gente viu agora e assumindo a gravidade como sendo 10, a gente descobre um valor aproximado para a altura que você está. Por que aproximado? Porque além de a gente estar aproximando o valor da gravidade, a gente não está num sistema sem a resistência do ar. A gente não pode ignorar a resistência do ar nesse caso geral, nesse caso real. Mas a gente tem aqui uma boa aproximação, dado essa relação entre tempo e altura. Resumindo, o que você tem que tirar da aula de hoje? Que sem a resistência do ar, ou podendo ignorá-la, desprezá-la de alguma forma, todos os corpos caem da mesma forma. E que forma é essa? No movimento acelerado, numa taxa de 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente aqui na Terra. E a massa dos objetos? Não vai influenciar em nada. Pode ser um objeto com bastante massa ou com menos massa. Se não tem a resistência do ar, esses dois corpos vão demorar o mesmo tempo para cair, vão atingir as mesmas velocidades, vão ambos cair numa taxa de 9,8 metros por segundo ao quadrado de aceleração. E essas expressões aqui
H igual a GT ao quadrado sobre 2, V igual a raiz de 2GH e V igual a GT são expressões simples que resolvem os casos mais clássicos sobre cada livro. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Para mim é novidade eu estar gravando esses vídeos, mas é uma forma da gente continuar estudando, continuar trocando uma ideia durante o período da quarentena. Eu estou em quarentena tanto quanto vocês, então qualquer dúvida que vocês tenham podem entrar em contato comigo. Vocês vão receber esse slide aqui de alguma forma, vai estar disponibilizado para vocês. E mais uma lista de atividades que vocês podem fazer para exercitar isso daqui. Beleza? Então, galera, se cuidem, cuidem dos seus e tamo junto. Tchau! Coronavirus!